Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Shelby, sou Procurador Regional da República em Brasília e gostaria de me dirigir às famílias, professores, homens e mulheres de bem que respeitam as leis e defendem a infância. Estamos vivendo um ataque à infância e à inocência das crianças. Partidos políticos, movimentos sociais que alegam defender diversidade, direitos humanos, cidadania, na verdade, usam essas cláusulas gerais como pretexto para manipular o entendimento da sexualidade natural das crianças e adolescentes. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Os que pretendem manipular abusivamente a sexualidade de crianças e adolescentes utilizam algumas palavras-chave, por exemplo, gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero. O princípio central na mente desses ativistas sexuais é que a criança tem direito ao prazer sexual e que a criança deve ter autonomia de vontade sexual. O direito ao prazer sexual significa, segundo esses ativistas, que a criança tem direito a se masturbar, conhecer seu próprio corpo, e ninguém, inclusive a família, pode se opor a isso. Quanto à autonomia de vontade sexual, segundo esses ativistas, é necessário que as crianças possam exercer livremente suas decisões quanto a manter atos libidinosos, quanto a conhecer os atos libidinosos adultos, por exemplo, acessar sites para ver como se faz o sexo entre adultos, entre homens, mulheres, tudo ilegal, tudo abusivo. Estão manipulando o entendimento das crianças por meio da exposição indevida de cenas, mensagens, textos impróprios ou até pornográficos a crianças e adolescentes. Os ativistas sexuais da ideologia de gênero usam cláusulas gerais como cidadania, direitos humanos, bullying ou o combate à discriminação. São apenas pretextos para que, na verdade, pratiquem ilegalidades. O objetivo é gerar nas pessoas a ideia de que estão fazendo bem, combatendo discriminação, ministrando aulas sobre direitos humanos. Mas quando vamos ver o que de fato estão fazendo, verificamos que estão praticando ilegalidades. O Código Penal e as leis brasileiras proíbem apresentar a crianças e adolescentes imagens pornográficas, obscenas ou que violem a sua dignidade humana especial. É sobre isso que quero apresentar agora alguns exemplos reais de como a ideologia de gênero funciona na prática nas escolas brasileiras. A ideologia de gênero propõe admitir que crianças pratiquem brincadeiras sexuais desde que consensuais. O que significa isso? Significa que crianças, deixadas à própria sorte, se tocam intimamente, se praticam atos libidinosos, beijos, sexo oral, essas crianças têm autonomia de decidir sobre isso. Por exemplo, no ensino infantil, crianças de 5, de 6 aninhos são deixadas à própria sorte em sala de aula. Se houver toques íntimos entre elas, o professor não deve intervir. Essa é a orientação central da ideologia de gênero. Deixe as crianças decidir livremente sobre sua sexualidade. A insanidade desses ativistas sexuais não tem limites. Propõe abertamente ensinar crianças em sala de aula a se masturbar. Em Fernandópolis, o juiz de direito Evandro Pelarim determinou a apreensão de material didático que estava sendo distribuído a crianças de 8 anos de idade, em que havia orientação sobre como se masturbar e, o mais grave, para não contar para os pais. O descontrole na educação é absoluto. Vamos ver agora um filme passado em sala de aula para crianças de 11 anos de idade, numa aula de geografia. Aconteceu numa escola de ensino fundamental de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
que acabamos de assistir é a prática de um crime grave em sala de aula. Apresentar cenas pornográficas a crianças constitui crime e está previsto no artigo 218, letra A do Código Penal. Além disso, o professor praticou o crime do artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê pena de até 2 anos de prisão. A família está sendo enganada. Os pais e mães deixam seus filhos na escola imaginando que eles vão ter aula de ciência, matemática, português, inglês. Por falar nisso, no que diz respeito a conteúdo, a educação brasileira vai muito mal. Mas não é nada disso. Os pais não estão sabendo que os seus filhos estão tendo aula sobre masturbação. Os pais não estão sabendo que os professores são orientados a deixarem crianças se tocarem intimamente. Os pais não estão sabendo que a orientação para os professores é: caso os alunos mantenham intimidade, não contem para os pais. Precisamos restaurar a cidadania nas escolas, especialmente o respeito às crianças, adolescentes e às famílias. Vamos ver agora mais um exemplo colhido em escola de ensino fundamental do Brasil, em que o professor ministrou conhecimento abusivo, pornográfico aos seus alunos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas pra lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa e que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. O que acabamos de ver é a prática de mais um crime, praticado em sala de aula, e as vítimas são as crianças e as famílias. Vocês perceberam que os pais só tomaram conhecimento da ilegalidade praticada com os filhos semanas depois de o dever de casa ter sido feito? Você percebeu o conteúdo desse dever de casa? Imagine, a professora solicitou aos alunos de 10, 11 anos de idade para que pesquisassem sobre o que é sexo grupal, como 2 homens transam. Isso é um abuso contra a dignidade das crianças, isso é uma erotização abusiva. E o que esse caso nos revela? Pesquisem o que o MEC fez diante desse caso rumoroso e público. Pesquisem para saber se a escola foi punida, se a professora recebeu alguma advertência ou se essa coordenadora, que alega que é preconceito e incapacidade da família, se ela sofreu algum tipo de advertência. Vocês vão descobrir que nada ocorreu. Na verdade, este caso revela que ideologia de gênero consiste exatamente nisso: apresentar temas da sexualidade adulta a crianças em desenvolvimento. Isto é indevido, é impróprio e pode ser até crime, de acordo com o Código Penal, de acordo com as leis brasileiras. Crianças merecem respeito.
diante dessas ilegalidades, abusos, violações de direitos praticados contra crianças e adolescentes e suas famílias, a atitude deve ser buscar os seus direitos, responsabilizar os autores das ilegalidades. As famílias, os professores devem respeitar as crianças. E assim como responsabilizamos as famílias quando praticam ilegalidades, da mesma forma, os professores que insistirem em abusar, em violar a dignidade humana especial de crianças, ministrando conteúdos impróprios, pornográficos e abusivos ao entendimento de seus alunos, devem ser levados à justiça. Por fim, gostaria de frisar que muitos professores são homens e mulheres de bem e não aceitam praticar essas ilegalidades, respeitam seus alunos e suas famílias. Sugiro a você acessar o meu blog infanciaefamilia.com.br. Lá eu apresentarei sugestões, textos e projetos para restaurar a cidadania nas escolas, o respeito aos professores e a qualidade do ensino no Brasil.